Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1, seção 8.2, exercício número 13. Vamos ao enunciado. A curva dada é girada em torno do eixo y. Calcule a área da superfície resultante. Y igual a raiz cúbica de x, 1 menor ou igual a y, menor ou igual a 2. Então, temos aí que o objetivo do exercício é determinar a área da superfície de uma curva dada, aí rotacionada em torno do eixo y. Então, temos aí que a rotação em torno do eixo y. Então, a curva dada tem que ser x igual a g de y. C menor ou igual a y, menor ou igual a d. Então, a superfície vai ser dada como sendo igual a integral de c até d de 2π, que multiplica a função x, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais a derivada da função x em relação a y, elevado ao quadrado, integral em dy. Bom, então, temos aí a definição para o cálculo da área da superfície quando temos a rotação em torno do eixo y. Então, a primeira coisa que precisamos encontrar é a função aí, x igual a g de y. Aqui temos y igual a f de x. Então, para isolar o x na equação, a gente eleva ao cubo dos dois lados. Aqui, a raiz cúbica corta com o cubo. Então, temos aí que a curva é x igual a y ao cubo. Além aí da função x, precisamos da sua derivada em relação a y. Então, vamos ter aí que dx dy vai ser igual, derivando aqui x em relação a y, derivada de y ao cubo, é 3y ao quadrado. Antes de aplicarmos aí o cálculo da superfície, vamos fazer o esboço da superfície S. Então, temos aí o eixo y, o eixo x. Vamos começar aí marcando os valores constantes de y, que é o c e o d, que foram dados aí como 1 e 2. Então, aqui no eixo y vou dobrar a escala, vou marcar aqui o 1 e aqui o 2. Então, aqui é o 1, ali é o 2. Agora, eu vou pegar esses valores e aplicar na função. Então, quando o y é 1, vai ficar x igual a 1 ao cubo, que vai dar 1. Aqui para o eixo x, eu vou reduzir a escala em 2. Então, aqui vai ser o primeiro ponto, x igual a 1. Quando o y for 2, vai ficar 2 ao cubo, ou seja, o x dá 8. Então, reduzir a escala aqui na metade. Então, aqui vamos ter o 8, marcando aí o ponto, vai estar aqui, tá? Então, temos aí aqui, ligando esses dois pontos, uma reta constante, ligando aqui esses dois pontos, a reta constante y igual a 2. E ligando aqui esses dois pontos, a gente tem a curva, que é aí x igual a y ao cubo. A rotação dessa área aqui vai ser em torno do eixo y. Então, a gente desenha aqui simetricamente a mesma figura. Então, aqui até o menos 1. Então, aqui a gente sabe que é o menos 1. Aí, vamos ter aqui que vai vir até o menos 8. Aqui a gente tem uma reta até ali o menos 8. Temos aqui a curva simétrica em relação aí ao xy ao cubo, tá? Aí, aplicando aqui a rotação, a gente tem aí a superfície que é definida aí por essa imagem.
Bom, então agora que a gente tem o esboço aí, a gente pode fazer o cálculo. S vai ser igual a integral, os limites de C até D foram dados, que é de 1 até 2, então aqui é o C até aqui o D, tá? Aí temos aí de 2π, que multiplica aí a função x é dado como y ao cubo. Se a gente pegar essa função x, seria exatamente aqui, ó, pegando um ponto genérico, seria o raio, tá, da circunferência. E aí, se a gente rotacionar aqui, ó, dá a circunferência de raio x, que é dado aí pelo 2πx, que vai multiplicar aí a raiz quadrada de 1 mais. Aí temos aí a derivada de x dy, que é 3y ao quadrado. Isso daí elevado ao quadrado, integral em dy. Ou seja, agora temos uma integral inteirada, podemos simplificar e calcular. Então, S vai ser igual. 2π é constante, pode sair da integral, aí fica integral de 1 até 2. Aí vou escrever aqui a raiz quadrada primeiro, fica a raiz quadrada de 1 mais, aqui fica 3 ao quadrado, 9, y ao quadrado, y à quarta, que vai multiplicar aí o y ao cubo, vezes o diferencial dy. Para resolver essa integral, vamos aplicar aí substituição. Vou chamar quem está aqui dentro de u. Então, a gente tem aí que u é igual a 1 mais 9y à quarta, deriva dos dois lados, derivada de u dá du, derivada de 1 é 0, aí aqui fica 9, derivada de y à quarta, tombo 4, fica 4y ao cubo, subtraindo o expoente, que multiplica o diferencial dy. Aqui a gente tem o y ao cubo e o dy, esse 9 vezes 4, que dá 36, passa para o lado du. Então, fica du sobre 36, igual a y ao cubo dy. Então, esse termo aqui vale du dividido por 36. Também podemos trocar os limites de integração, que era para y. Então, a gente tem y igual a 1, vai nos dar que u é igual 9 vezes 1 à quarta dá 9, com mais 1, 10. E quando y for igual ao limite superior, que é 2, vamos ter aí que u é igual 2 à quarta, que dá 16. 16 vezes 9, 144, com mais 1, 145. Então, vamos poder escrever que a área da superfície é igual a 2π, que multiplica a integral, os novos limites, onde era 1 vai ficar 10, onde era 2 vai ficar 145, aqui que era a raiz quadrada, eu vou escrever como potência elevada a meio, que estava dentro da raiz quadrada, chamei de u, e esse termo que está fora vale du sobre 36. Então, esse 36 aqui é constante, simplifica com 2, aqui fica 18, então vai ficar S igual a π, aí sobre 18, vamos ter a integral de u elevado a meio em relação a du. Soma 1 no expoente, então fica u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, que vai variar aí dos limites de 10 até 1, 4, 5. Aí aqui, esse 2, esse 18 pode simplificar, fica 9. Então, vamos ter que S é igual. Fica π, aqui 9 vezes 3 dá 27. E ali, substituindo os limites de integração, vamos ter o 145 primeiro, aí fica 145 elevado a 3 sobre 2, menos, substituindo aí o limite inferior, que é 10, 10 elevado aí a 3 sobre 2. Então, temos aí que S é igual a π sobre 27. Aqui podemos escrever como a raiz quadrada de 145
ao cubo, menos, aqui podemos escrever como raiz quadrada, de 10 ao cubo. Ainda podemos simplificar esse termo, porque um termo do quadrado pode simplificar com a raiz e ir para fora. Então, S vai ser dado por π sobre 27, aí que multiplica 145 vezes a raiz quadrada. Se eu cortei o quadrado, sobrou só os 145 lá dentro. Menos, aqui é a mesma coisa, o 10 foi para fora e sobrou um 10 dentro da raiz. Então, temos aí a área da superfície S. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!